Encontros no parque. Um romance atrapalhado. Eu nunca acreditei naquela coisa de que o amor aparece quando você menos espera. Sério. Quem espera menos quando está de pijama velho, com olheiras de uma semana e carregando um saco de cocô de cachorro na mão? Pois é, essa era eu, em um sábado de manhã, arrastando o meu labrador, Thor, que, ironicamente, tinha a energia de um raio em pleno ataque de fúria, pelo parque do bairro. Acordei atrasada porque fiquei até 3 da manhã assistindo a um documentário sobre pinguins no Alasca. Não me pergunte por quê, eu não sei. Quando finalmente levantei, já era quase hora do parque ficar lotado de pessoas estilosas correndo, com seus leggings da moda e garrafinhas térmicas de água com limão. Eu, por outro lado, estava com um moletom que já tinha conhecido dias melhores, cabelo preso de qualquer jeito, e tênis que rangiam a cada passo como se implorassem por aposentadoria. Thor não parecia se importar. Ele corria feliz, farejando cada árvore como se fosse a maior descoberta científica da humanidade. E lá estava eu, segurando firme a coleira, tentando não cair enquanto ele disparava em direção a qualquer coisa que se mexesse. Foi então que aconteceu. O acidente. Thor, em sua incrível sabedoria canina, decidiu que seria uma ótima ideia perseguir um esquilo. E eu, claro, fui arrastada junto. No meio do caos, tropecei em minhas próprias pernas. Quase caí em cima de uma senhora que fazia yoga na grama e acabei batendo de frente com alguém. Literalmente. Ai! Gemi esfregando a testa. Desculpa. Respondeu uma voz masculina, grave, com aquele tom que parece rir de leve mesmo sem sorrir. Quando levantei os olhos, lá estava ele. Alto, cabelo bagunçado do jeito perfeito que nunca parece proposital, barba por fazer e um sorriso torto. E, como se não bastasse, segurava a coleira de um Golden Retriever igualmente empolgado, que já estava tentando brincar com o Thor. Ótimo, pensei. Primeiro encontro romântico com a testa latejando e a mão suada de tanto segurar um saco de cocô. Está tudo bem? Ele perguntou, inclinando-se um pouco para me olhar. Não, não está tudo bem, porque você parece saído de um comercial de perfume, e eu pareço uma versão humana do Garfield em segunda-feira. Pensei. Mas o que saiu da minha boca foi... Sim, claro, super bem. Adoro ser atropelada logo cedo. Faz parte do meu treino matinal. Ele riu. Riu mesmo, de verdade, com aquele tipo de riso que é meio rouco e faz cócegas nos ouvidos. E por um segundo, eu esqueci que estava segurando o saco de cocô. O nome dele era Daniel. Descobri isso porque o Golden, em plena alegria de viver, resolveu deitar em cima do meu pé, e ele disse: Daniel, prazer. E este é o Max, o destruidor de sapatos. Prazer, respondi, tentando parecer minimamente charmosa, enquanto Thor tentava montar em cima do Max. Eu sou Bem, a pessoa que tenta sobreviver a este terremoto de 4 patas chamado Thor. Conversamos, assim, simples, entre puxões de coleira, risadas nervosas e comentários sobre como nossos cachorros provavelmente estavam tramando dominar o parque. Descobri que ele também morava ali por perto. Trabalhava com design gráfico e, pasme, também gostava de documentários estranhos. Embora o dele fosse sobre castores e não pinguins. Mas vamos relevar. Havia algo desconfortavelmente confortável na conversa. Sabe quando você fala com alguém e não precisa ficar pensando no que dizer, porque as palavras simplesmente escorrem, como café fresco saindo da cafeteira? Pois é, foi assim. Claro que, como em toda a história da minha vida, a realidade precisou intervir de forma humilhante. No meio de uma gargalhada, percebi que tinha um fiapo de mato preso no meu cabelo. Não um fiapo discreto, mas um pedaço considerável, tipo lembrança de floresta amazônica. Ele, educado, apontou com o dedo e disse: Acho que você trouxe um souvenir do chão. Pronto. Minha dignidade já tinha ido embora, mas estranhamente não importava, porque ele não parecia se importar. Aliás, parecia até achar engraçado. Fomos caminhando juntos pelo parque, nossos cachorros correndo de um lado para o outro como se fossem velhos amigos. Conversamos sobre filmes ruins que amamos, sobre a dificuldade de acordar cedo e sobre como ambos tínhamos talento para atrair situações constrangedoras. Eu, claro, exagerei em algumas histórias, como aquela vez que caí da bicicleta na frente de uma sorveteria lotada, mas ele parecia achar graça em tudo. Em algum momento, nos sentamos em um banco, enquanto os cães se cansavam um pouco. O sol batia de leve, e havia aquele cheiro de grama molhada misturado ao de café vindo de uma barraquinha próxima.
Daniel me ofereceu um café e eu aceitei, tentando não parecer desesperada. Ficamos ali bebendo, rindo e olhando. Sim, aquele olhar que parece durar mais do que deveria. Não era só coisa da minha cabeça. Eu tenho certeza. Ou talvez fosse, afinal sou especialista em imaginar romances onde só existe amizade. Quando percebi, já tinham passado 2 horas. Eu, que planejava um passeio rápido, estava ali, sentada ao lado de um homem que parecia ter saído das páginas de um livro que eu nunca teria coragem de escrever. Mas claro, como toda boa comédia romântica, havia o detalhe. Eu precisava ir embora. Tinha prometido visitar minha mãe, e ela já devia estar se perguntando se eu tinha sido abduzida. Levantei, meio sem jeito, e ele também. Thor e Max pareciam não querer se separar. Eu também não. Foi divertido. Ele disse, com aquele sorriso que parecia genuíno demais para ser real. Foi mesmo, respondi, tentando parecer casual, mas provavelmente soando como uma adolescente nervosa. E então aconteceu. Talvez possamos repetir algum dia desses. Ele sugeriu. Meu coração deu um salto que quase derrubou o café. Talvez, respondi com aquele talvez que na verdade queria dizer sim, pelo amor de Deus, sim, marque agora. Ele pegou o celular e trocamos números. Simples assim, sem grandes gestos dramáticos, sem tropeços, dessa vez. Nos despedimos, e eu segui meu caminho, Thor exausto ao meu lado. Enquanto caminhava, não pude deixar de sorrir como uma idiota, porque contra todas as expectativas, parecia que algo tinha acontecido ali. Algo pequeno, inesperado, mas real. E claro, na minha cabeça, já comecei a imaginar todas as possibilidades. Primeiros encontros, jantares, viagens. E, inevitavelmente, o momento em que eu estragaria tudo com alguma gafe monumental. Mas por enquanto era só o começo. E talvez o começo fosse exatamente o que eu precisava. Domingo, 9h30 da manhã. Eu estava oficialmente entrando em pânico. Fazia apenas 1 semana desde o encontro acidental no parque com Daniel. Mas minha vida já tinha se transformado em uma comédia romântica mal roteirizada. Depois da troca de números, nós trocamos algumas mensagens. Nada demais. Apenas aquelas conversas leves, cheias de emojis de cachorro e piadinhas internas sobre nossos respectivos pets. Até que na quinta-feira, ele me mandou a fatídica mensagem. Ei, o que acha de um café no sábado? Sem cachorros, só a gente, embora o Max esteja com ciúmes. Sim, ele realmente usou parênteses para falar do cachorro. Sim, eu li a mensagem umas 20 vezes. E sim, eu aceitei em menos de 10 segundos, tentando parecer casual, embora provavelmente tenha digitado tão rápido que o corretor automático quase estragou meu futuro amoroso. E agora estava eu, de frente para o espelho, com um dilema existencial. O que vestir? A roupa precisava ser estratégica, nada muito arrumado para não parecer desesperada, mas também nada desleixado porque eu não queria parecer desleixada. Passei meia hora experimentando blusas, até que desisti e escolhi o clássico camisa branca plus jeans. Simples, mas eficiente. Ou pelo menos era o que eu repetia para mim mesma enquanto passava rímel com a mão trêmula. Cheguei à cafeteria 10 minutos antes. Péssima ideia. Porque nada é mais constrangedor do que ficar sentada sozinha, fingindo que está ocupada olhando o cardápio, quando na verdade está contando os azulejos do chão para não parecer ansiosa. Quando ele chegou, percebi 2 coisas. O cabelo dele continuava perfeitamente bagunçado, e eu estava ferrada. Oi. Ele disse sorrindo, com aquela naturalidade irritante que só pessoas confiantes têm. Oi. Respondi com voz meio aguda demais, como se tivesse acabado de inalar hélio. Conversamos sobre o básico. Trabalho, séries, viagens. Eu contei sobre minha desastrosa tentativa de cozinhar risoto. Spoiler. Virou uma papa grudenta que poderia cimentar paredes. E ele revelou que certa vez errou a mão no sal e fez um macarrão intragável até para o cachorro. Eu ri alto demais. As pessoas da mesa ao lado olharam. Pedi um cappuccino, ele pediu um expresso duplo, e foi nesse momento que meu corpo decidiu me trair. Peguei a xícara, dei o primeiro gole e queimei a língua. Fiz aquela careta discreta, ou que achei que fosse discreta, de meu Deus, perdi as papilas gustativas. Tá quente? Ele perguntou segurando o riso. Não, imagina, está ótimo, respondi, tentando disfarçar, mas soando como alguém que acabara de comer lava vulcânica. Ele riu. E, estranhamente, não foi humilhante. Foi leve.
como se não importasse que eu era a pessoa mais desastrada do planeta. A conversa fluiu, tão fácil quanto no parque. Falamos sobre livros, música e até sobre o fato de que ambos tínhamos playlists secretas de músicas vergonhosas. A dele tinha Spice Girls, a minha tinha Sandy & Junior. Não julgue. Em algum momento, percebi que estávamos inclinados um para o outro. Sabe aquele momento clichê em que o resto do mundo parece diminuir de volume? Pois é, eu estava dentro dele. E pela primeira vez em muito tempo não parecia errado. Então veio a parte inevitável, a gafe monumental. Quando o garçom trouxe uma fatia de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, porque alguém precisava de açúcar extra, claramente, eu decidi me arriscar. Peguei o garfo, tentei cortar um pedaço pequeno e... Bem, digamos que a cobertura decidiu voar, direto na manga da minha camisa branca. Silêncio. Uau, estilo moderno. Tie-dye de chocolate. Ele disse, tentando não rir. Eu queria me enfiar debaixo da mesa. Mas, em vez disso, acabei rindo também. Rindo tanto que quase derrubei o café. E no meio do riso, percebi algo estranho. Eu não estava tentando impressionar. Eu estava apenas sendo... eu. Atrapalhada, exagerada, real. Quando saímos da cafeteria, já estava escurecendo. Caminhamos até o parque. Sim, de volta ao cenário do nosso primeiro encontro. Thor e Max não estavam presentes, mas parecia que eles estavam em espírito, correndo por ali. Paramos perto do lago e houve aquele silêncio confortável. Ele olhou para mim e por um segundo achei que ele fosse se aproximar. Meu coração disparou, mas em vez disso, ele sorriu e disse: Então, segunda rodada na próxima semana? E eu, claro, tentei não parecer desesperada. Talvez, respondi, repetindo o mesmo talvez que queria dizer sim, sim, 1000 vezes sim. Nos despedimos com um abraço. Um abraço que demorou meio segundo a mais do que deveria. O suficiente para que eu ficasse pensando nele a noite inteira. Voltei para casa com um sorriso idiota no rosto e uma mancha de chocolate na camisa. E pela primeira vez em muito tempo, senti que algo estava mudando. Algo pequeno, inesperado, mas que podia crescer. Talvez fosse o começo de algo. Ou talvez eu estivesse apenas escrevendo outro capítulo da minha comédia romântica pessoal. De qualquer forma, eu queria ver onde isso ia dar. Sábado, 8 da manhã. Sim, eu acordei cedo. Milagre. Daniel tinha mandado mensagem 2 dias antes. O que acha de repetir o passeio no parque? Mas dessa vez juntos, oficialmente, e com os 2 terremotos de 4 patas. Eu reli a mensagem umas 5 vezes. Porque, veja bem, ele escreveu oficialmente. Palavras perigosas para uma romântica desesperada como eu, que já estava mentalmente experimentando sobrenomes combinados com o meu. E agora estava eu, de tênis novos. Comprei só para impressionar, claro. Cabelo preso de forma estratégica. Aquele coque bagunçado que parece casual, mas na verdade levou 20 minutos e 3 grampos de sacrifício. E Thor ao meu lado, exalando energia de quem já tinha tomado 5 cafés. Cheguei no parque 5 minutos antes. Ele já estava lá, sentado num banco, com Max deitado aos pés. Cabelo bagunçado? Perfeito. Camiseta preta simples? Perfeita. Eu respirava e pensava, ok, universo, não precisa exagerar. Bom dia. Ele disse, sorrindo de um jeito que deveria ser proibido antes das 9 da manhã. Bom dia, respondi, tentando parecer calma, mas Thor estragou a cena correndo em disparada para cima do Max. Os 2 cachorros começaram a se embolar de alegria, como se estivessem participando de um campeonato mundial de luta livre canina. Daniel riu. Eu ri. E de repente parecia natural. Começamos a caminhar pelo parque. Conversa fluindo fácil, de novo. Ele contou sobre um projeto que estava desenvolvendo. Eu reclamei do meu chefe, com um pouco mais de drama do que a realidade exigia. E no meio disso, Thor conseguiu enfiar o focinho dentro da bolsa de uma senhora. Sim, uma senhora com cara de quem nunca sorriu na vida. Meu Deus, desculpa, ele nunca faz isso. Menti descaradamente, puxando Thor de volta. Relaxa. O Max já roubou um sanduíche inteiro de um piquenique uma vez. Daniel disse sorrindo. De repente, eu me senti menos envergonhada. Continuamos andando e os cachorros nos arrastaram até o lago. Era uma manhã linda. Céu azul, aquele cheirinho de grama fresca. Até que... Thor resolveu se jogar dentro da água. Assim, sem aviso. Pluft. Thor! Gritei,
enquanto ele nadava alegremente como se tivesse sido criado por golfinhos. E claro, Max não quis ficar atrás. Lá foi ele, pulando atrás. Agora imagine. 2 adultos desesperados, tentando convencer 2 cachorros encharcados a saírem de um lago. As pessoas ao redor riam. Algumas até filmavam. Eu, no auge da dignidade, com a barra da calça molhada, cabelo escapando do coque, e Thor balançando o corpo, espalhando água em todas as direções, inclusive na minha cara. Acho que eles queriam brincar de Titanic. Daniel disse rindo, enquanto Max fazia o mesmo show aquático. Eu ri também, mas com aquela vontade de sumir. Até que percebi. Ele não estava nem um pouco irritado. Estava se divertindo. Como se nada disso fosse um desastre, mas apenas parte do pacote. Nos sentamos na grama, exaustos, com os cachorros finalmente cansados, deitados entre nós. Eu ainda pingava, ele também. Mas por algum motivo, parecia a cena mais perfeita do mundo. Sabe, Ele disse olhando para mim de lado. acho que eu nunca ri tanto num sábado de manhã. Ah, ótimo, fico feliz em ser sua palhaça oficial, respondi revirando os olhos. Ele riu. E foi aí que aconteceu. O silêncio confortável. O olhar que dura mais do que deveria. Aquele instante em que parece que algo vai acontecer. Mas, claro, nada aconteceu. Porque Thor decidiu se levantar, sacudir a água novamente e interromper o clima. Daniel riu. Eu também. Ok, acho que eles não querem dividir a atenção. Ele disse, acariciando Max. Nos levantamos e começamos a caminhar de volta. No portão do parque, ele parou, me olhou e disse: Então, semana que vem, jantar? Sem cachorros dessa vez. Meu coração quase explodiu. Talvez, respondi mantendo a tradição. Nos despedimos, e eu segui meu caminho com Thor encharcado, deixando rastros de lama na calçada. Mas não me importei, porque pela primeira vez em muito tempo, parecia que eu tinha tropeçado em algo que realmente valia a pena. E claro, já estava imaginando como seria esse jantar. Spoiler, provavelmente desastroso, mas quem sabe também perfeito à sua maneira. Sexta-feira, 7:30 da noite. Respirei fundo em frente à porta do restaurante. Daniel tinha escolhido um lugar descontraído, mais chique, palavras dele. Para mim, isso significava mesas de madeira, velas que pareciam acender com mágica e garçons que olhavam para cada movimento meu como se eu estivesse prestes a derrubar vinho tinto em alguém importante. Vesti um vestido que parecia combinar com meus sapatos novos. Sim, de novo investindo no fator impressionante. E passei perfume com a quantidade certa para não ser assassinada pelo próprio aroma. Thor estava em casa, provavelmente sonhando com peixes invisíveis, e Max também não estava presente, o que era um alívio. Oi. Disse ele, sorrindo de um jeito que ainda me fazia engasgar com minha própria saliva. Oi, respondi, tentando parecer natural, mas provavelmente parecendo uma versão feminina de um polvo nervoso. Sentamos, pedi vinho tinto. Ele escolheu a mesma coisa, e por um instante, parecia que o mundo inteiro tinha decidido conspirar a favor daquele encontro. Até que a comida chegou, e meu instinto de desastre se ativou. Primeiro derrubei um guardanapo, pequeno, discreto, mas quando me abaixei para pegá-lo, meu cabelo se enroscou na taça de vinho e... Você já consegue imaginar. Um mini tsunami de vinho tinto derramou-se na toalha branca. Ops, murmurei tentando sorrir. Ah, não se preocupe. Ele disse com aquela calma irritante. Parece arte moderna. Meu cérebro processou. Arte moderna? Ótimo. Estou oficialmente em um quadro que vai ser chamado de Mulher e Vinho em Conflito. Mas de alguma forma, ele parecia genuinamente divertido. E eu também. Porque no fundo, essa era a nossa vibe. Desastre com charme. Falamos sobre filmes, livros e viagens. Eu contei minha última atrapalhada no trabalho. Ele contou sobre uma reunião que quase terminou com ele preso no banheiro do escritório. Não pergunte, apenas aceite. Rimos muito. Em um momento de coragem, ou loucura, eu tentei tocar a mão dele. Só um toque breve, casual, e ele não puxou a mão de volta. Ele sorriu, e meu coração deu aquele salto dramático que só acontece em comédias românticas. Sabe, Disse ele, olhando para mim com uma expressão que me fez perder metade do raciocínio. eu realmente gostei de te conhecer. Eu também, murmurei, tentando parecer madura, mas soando mais como uma adolescente nervosa. Houve silêncio. Aquele silêncio bom, que não precisava ser preenchido. Então ele disse:
Então, podemos fazer isso de novo? Mas talvez sem vinho derramado, sem cachorros encharcados e sem quase incendiar a cozinha com risoto. Ri. Vamos tentar, respondi. Mas não prometo nada. Nos levantamos. Ele abriu a porta para mim. Clássico, charmoso, irritantemente perfeito. Saímos do restaurante e caminhamos juntos pela rua iluminada pelas lâmpadas da cidade. Era tarde, friozinho gostoso, aquele tipo de momento que você sabe que vai ficar na memória. Chegamos ao meu prédio. Um instante de hesitação. O famoso momento do adeus. Olhei para ele. Ele olhou para mim. Um leve sorriso, aquele toque de antecipação. Boa noite. Disse ele. Boa noite, respondi. E por um segundo parecia que algo ia acontecer. Um beijo, talvez? Um abraço mais longo? Mas claro, o universo decidiu manter o suspense. Ele se afastou um pouco, mas segurou minha mão por alguns segundos. Apenas isso. Um gesto simples, mas cheio de significado. Até domingo? Ele perguntou. Até domingo, confirmei, com aquele sorriso que não conseguia esconder. E ele foi embora, deixando meu coração acelerado, meu cérebro enlouquecido, e a sensação de que algo realmente bom estava começando. Voltei para casa, liguei a televisão para tentar acalmar a ansiedade e, claro, acabei assistindo a um documentário de pinguins. Porque aparentemente romance e pinguins podem coexistir na minha vida caótica. Thor veio me cumprimentar e percebi que finalmente estava sorrindo de verdade. Sim, o primeiro encontro oficial foi um desastre. Com certeza. Sim, o jantar teve vinho derramado, risadas nervosas e toques de mãos atrapalhados. Com certeza. Mas mais importante, havia Daniel e havia eu. E de repente, parecia que talvez, só talvez, esse caos pudesse se transformar em algo realmente especial. E claro, a vida continua. Porque a próxima gafe, o próximo riso, o próximo tropeço estão sempre à espreita. Mas agora, com alguém ao lado, que torna tudo muito mais divertido.